Graça e paz, irmãos. Boa noite. Nós agradecemos ao Senhor por mais essa oportunidade. Louvamos a Deus porque de uma maneira maravilhosa o Senhor nos deu essa primeira parte do culto. Agradecemos a Deus por essa primeira parte. E a nossa oração é que agora o Senhor fale conosco através da sua palavra. Nós teremos o primeiro texto, Atos capítulo 4, e vamos ver um pouco sobre qual é o nosso comportamento e como deve ser o nosso comportamento dentro da família, como deve ser o nosso comportamento em um período de isolamento social. Algumas passagens bíblicas vão nos ajudar nesse sentido, algumas experiências que personagens bíblicos viveram que são, de uma certa maneira, parecidas com o que nós estamos vivendo agora nesse tempo de pandemia. É claro que o contexto não é o mesmo, eles não viveram pandemias nesse sentido, mas eles passaram por privação de companhia daquelas pessoas a quem amavam e tomaram providências e tiveram atitudes que são atitudes que nós devemos copiar, atitudes que nós devemos aprender com eles para poder fazermos da mesma maneira. Então, o primeiro texto que nós vamos ler nesta noite é Atos capítulo 4, a partir do versículo 1. Mas antes disso, vamos orar. Querido Deus, glorioso Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te agradecemos por esta palavra, Deus, que o Senhor nos dá. Muito obrigado, Senhor, porque de uma maneira maravilhosa, ó Deus, o Senhor nos salvou. Louvado, exaltado, engrandecido seja o teu santo nome, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, te agradecemos pelo pão de cada dia, pelo alimento que o Senhor nos dá, te agradecemos também pelo alimento espiritual, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, te pedimos por esta mensagem. Te pedimos, ó Deus, que os nossos corações sejam transformados. Te pedimos que nossos corações sejam acalentados, ó Senhor Deus, e experimentem cada vez mais o refrigério que só o Senhor dá neste tempo em que não podemos nos reunir fisicamente, neste tempo em que não podemos ver todos os irmãos ali juntos. Neste tempo de isolamento social, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus que possamos encontrar na Tua palavra, que possamos encontrar na comunhão com Teu Espírito Santo o consolo necessário para que possamos passar por este período de maneira saudável, física, espiritual e psicologicamente. Nós te pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O primeiro trecho, portanto, é Atos, capítulo 4. Nós leremos dos versículos 1 a 20 e também leremos o capítulo 5, versículos 28 e 29, que tem um contexto parecido e uma ligação com o que tem também em Atos, capítulo 4, de 1 a 20, diz assim: E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciasse em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois era já tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos e os escribas. E Anás, o sumo sacerdote, Caifás, e João e Alexandre, e todos quantos haviam da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram: Com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e de modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. E ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos.
Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilhavam, e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não o podemos negar. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disse-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Então, esse primeiro trecho que nós vemos para esta mensagem, Atos capítulo 4, versículos de 1 ao 20, e também Atos capítulo 5, versículos 28 e 29, que dizem assim: aí Pedro e João não obedeceram o Sinédrio, eles já estão novamente aqui já em outra oportunidade diante do Sinédrio, diante dos principais, e depois de serem questionados, presos, temos essa consequência aqui nos versículos 28 e 29 que dizem assim: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém da vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Como disse no começo, lá ainda no começo desta mensagem, os textos que nós vamos ler não falam necessariamente de uma situação exatamente igual à que nós estamos passando, mas são textos que falam sobre a privação que certas pessoas sofreram por não estar perto daquelas pessoas a quem amavam, ou por não estar perto da igreja, por não estarem perto das pessoas que faziam parte do seu círculo de igreja, da família espiritual, da família que o Senhor chamou a cada um de nós. Então, qual foi a reação de Pedro e de João neste momento? Eles não deixaram de falar daquilo que eles tinham visto e ouvido. O que nós vemos é que esses dois homens, eles, apesar de estarem longe da igreja, apesar de estarem ali detidos, apesar das circunstâncias e apesar do fato de estarem diante de autoridades que tinham o poder de encerrá-los na prisão, eles deixaram bem claro que fazer a vontade de Deus, ou seja, pregar o evangelho, era muito mais importante do que cuidar da sua própria situação pessoal. Então, em momentos como esse, nós aprendemos aqui que é necessário nós termos este senso em nossos corações, que este momento que nós estamos vivendo, apesar de, em virtude da saúde, em virtude de tomarmos conta, inclusive, da saúde dos nossos familiares e dos irmãos das nossas igrejas, uma coisa não pode parar. Nós não podemos parar de testemunhar acerca de Jesus. Na verdade, o incentivo que nós temos até é se há alguém entre nós que não tem esse costume de testemunhar, que passe a testemunhar. Porque nós não podemos, como diz aqui o versículo 20 de Atos capítulo 4, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. E nós temos visto e ouvido o Senhor trabalhar em nossas vidas. Nós temos visto e ouvido o Senhor trabalhar na igreja, mesmo em época de isolamento social.
Mesmo em época em que muitas coisas têm acontecido, em que as notícias muitas vezes são avassaladoras sobre nós, ainda assim estamos aqui e ainda assim somos instrumentos de Deus. E é necessário que nós não nos esqueçamos de que as adversidades podem vir sobre nós e nos dizer que nós estamos suficientemente fracos a tal ponto de não poder fazer nada. As circunstâncias podem vir sobre nós a tal ponto de nos deixar paralisados, talvez até uma tristeza. Mas não nos esqueçamos deste exemplo dado aqui por esses dois apóstolos. Nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. E mesmo neste período, nós temos visto e ouvido o Senhor trabalhar no meio da igreja, através de irmãos e irmãs que estavam em uma determinada letargia, parados na sua vida espiritual, agora tem um novo fôlego. Temos visto irmãos e irmãs que estão trabalhando no que se refere a ajudar os mais necessitados. Temos visto homens e mulheres que têm doado para cestas básicas, por exemplo, que têm ajudado a ação social da igreja. Isso também é uma maneira de falar. Essa também é uma maneira de deixarmos bem claro que não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Vamos nos utilizar das redes sociais. Vamos parar de gastar tempo com aquilo que não edifica, com aquilo que não soma, que não multiplica nas questões espirituais. E vamos gastar muito tempo mesmo, naquilo que nós não podemos deixar de falar, porque nós temos visto e ouvido o Senhor trabalhar no seio da igreja. O que nós podemos ver nessa passagem é que, independentemente das circunstâncias, tanto Pedro quanto João, eles tiveram intrepidez e ousadia. E isso nos deixa muito felizes e serve de exemplo para cada um de nós. Um outro trecho que nós queremos ler é Atos capítulo 12. É um outro trecho bastante grande. Nós vamos ler principalmente os versículos 11 e 12, para que nós tenhamos um pouco mais de dinamismo na mensagem da palavra nesta oportunidade. Então, Atos capítulo 12, versículos 11 e 12. E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele isto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Aqui é claro, dá para a gente perceber aqui claramente qual é o exemplo que nós temos quando não podemos estar com todas as pessoas que nós amamos, com todas as pessoas do nosso contexto da igreja. Aqui o contexto é de Tiago, o apóstolo Tiago e também Pedro serem presos. Tiago foi morto por Herodes. Pedro foi mantido preso. Provavelmente Herodes estava aguardando ele preso para poder matá-lo em outra oportunidade, para assim poder agradar os líderes religiosos e aquelas pessoas que estavam contra a pregação do evangelho. Então Pedro foi mantido preso. De modo que quando ele foi liberto, quando o anjo o libertou da prisão e ele foi para os seus, o que foi que ele encontrou? Ele encontrou a igreja orando. Esse é o outro exemplo de como nós devemos passar o nosso tempo nesse período de isolamento, nesse período em que nem todos os membros da igreja podem estar juntos. Nós temos visto as famílias reunidas, algumas famílias todos são cristãos, outras não. E muitas vezes a reunião eclesiástica tem sido esta, online, através dos mais variados meios de redes sociais, WhatsApp, YouTube, Instagram, dentre outros. E ainda assim, muitas vezes, muitos têm negligenciado esta prática tão maravilhosa que é a oração.
esta importante parte da nossa vida espiritual. Então, quando nós vemos Pedro sendo impedido de estar junto com os outros irmãos, o que é que os irmãos fazem? Eles oram. Pedro chega, o versículo 12 diz que ele chega na casa de Maria, mãe de João, sobrenome Marcos, mãe de João Marcos. O que é que ele encontra? A igreja orando por ele. Neste momento em que havia a separação, em que havia a saudade, em que havia inclusive até a preocupação em relação ao bem-estar de Pedro, o que é que a igreja fez? A igreja orou. O texto diz que a igreja estava orando, eles oravam. O verbo aqui ele passa a ideia de continuidade, ele passa a ideia de que era algo contínuo, de que eles não cessavam. Orai sem cessar. Né? O Senhor Jesus nos diz para nós orarmos sempre e nunca desfalecermos. A oração é uma arma vital, amados. A oração é um ponto vital de nossas vidas. Nesta segunda passagem que nós encontramos aqui, sobre qual é a vontade do Senhor para a igreja neste tempo de pandemia, neste tempo de isolamento social, a vontade do Senhor para nossas vidas é que nós oremos. A vontade do Senhor para nossas vidas é que nós tenhamos uma vida de oração. E esta pandemia, ela tem feito com que muitas pessoas fiquem em casa, em isolamento social. E muitas pessoas que estão em casa por causa do isolamento social têm percebido nas suas próprias vidas, nas suas próprias rotinas práticas, de que aquela vida que ele tinha antes, de crente em Cristo Jesus, que não orava, não era por falta de tempo, era por falta de vontade. Porque agora muitos estão em casa quase que 24 horas por dia e ainda assim a sua vida de oração não mudou. Então que nós usemos este período agora, você irmão, irmã, que ainda não tem uma vida de oração, que ainda ora apenas aqueles segundos, minutos de uma oração praticamente decorada, que possa aprender e vivenciar, que todos nós possamos experimentar uma vida de oração de verdade, na qual nós deixamos nas mãos do Senhor realmente tudo, na qual nós conversemos com Ele com o prazer que temos de conversar com um grande amigo, com um irmão achegado na igreja, porque é isso que o Senhor é, o nosso melhor amigo. Então que nós possamos copiar esse exemplo dessa igreja e possamos ter uma vida de oração. A igreja orava. Então nós temos aqui esses dois pontos já. No primeiro ponto nós vimos que no momento em que eles estavam separados, Pedro e João foram ousados e intrépidos na pregação da palavra, e que nós vimos no segundo trecho, agora Atos capítulo 12, que a igreja orava. O terceiro ponto nós encontramos também ainda no livro de Atos, dessa vez no capítulo 16, versículo 25. Atos, capítulo 16, versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor. Atos 16, 25 diz assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. O que é isso daqui? Aqui nós encontramos não mais agora Pedro, mas sim Paulo e Silas, eles presos, eles longe daquilo que eles acreditavam que era o seu ministério eclesiástico, ou seja, pregar o evangelho, ter a liberdade para ir nas casas, ter a liberdade para ir de cidade em cidade pregando o evangelho. Eles agora estavam presos pelos mesmos motivos que Pedro e João também tinham sido presos, e Tiago preso e morto capítulos antes, e no caso aqui inclusive até muitos anos antes. Qual foi o motivo? A pregação do evangelho. E o que é que o texto diz? Que Paulo e Silas oravam, cantavam hinos, e os outros presos os escutavam.
Eles eram escutados, eles eram ouvidos por aquelas pessoas que eles rodeavam. Eles não podiam estar longe, pregando o evangelho em tantas quantas cidades eles quisessem, porque esse era o ministério para o qual eles foram chamados e era esse o amor que eles tinham no coração de pregar o evangelho no máximo possível de cidades dentro do Império Romano. Mas eles estavam presos. Então o que foi que eles fizeram? Eles fizeram com que as pessoas que estavam ali com eles, não só aquelas pessoas que estavam distantes, eram seus objetivos, seus alvos, mas as pessoas que estavam ali com ele, no mesmo ambiente, os outros presos escutavam que, apesar das circunstâncias adversas, Paulo e Silas tinham uma fé inabalável. E era inabalável na prática, porque eles oravam e cantavam. Eles oravam e louvavam ao Senhor com hinos. Nós aprendemos aqui, meus queridos, que o Senhor, Ele está nos ensinando que não importa o tamanho das pessoas que nos ouvem, não importa a quantidade, se é uma multidão ou apenas aquele nosso núcleo familiar. É necessário que a nossa vida espiritual com o Senhor seja ouvida, seja percebida por aqueles que nos rodeiam perto, que estão conosco, muitas vezes no núcleo familiar, talvez na vizinhança, talvez a sua casa seja suficientemente próxima do seu vizinho a tal ponto de você pregar para ele da varanda, suficientemente longe para ser responsável no que se refere à pandemia, mas suficientemente perto para que ele perceba, através dos seus lábios, através das suas ações, que a sua fé é inabalável no Senhor. Não porque você tem algum tipo de mérito, não porque você fez com que esta fé fosse inabalável, mas porque o Senhor depositou no seu coração uma fé inabalável. Que nós possamos pregar o evangelho para aqueles a quem nós alcançamos através das redes sociais, pregar o evangelho para aqueles a quem nós alcançamos dentro do lar e talvez até algum vizinho próximo que, dada a distância necessária em virtude do momento que nós estamos vivendo, talvez ainda assim possamos alcançá-los através de atitudes cristãs e através da pregação do evangelho. E podemos continuar com trechos parecidos com esse. E é claro que nós não vamos conseguir falar aqui de todos os trechos que mostram essas circunstâncias em que gostaríamos de estar em determinado lugar, notadamente a igreja, claro, junto com os irmãos, com aquela família que o Senhor colocou em nossos corações. Não dará para vermos todos, mas podemos ver alguns outros trechos, e o outro que eu chamo os irmãos para nós olharmos nesta oportunidade, nesta noite, é 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 17. Então vamos lá para 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 17. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 17, diz assim: Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não de coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Parece que foi escrito ontem. Parece que foi escrito ontem esse versículo. É claro que aqui o contexto é outro. É por causa de perseguição. Mas eu vou ler novamente, terminar inclusive os outros versículos, mas realmente parece que foi escrito ontem. Diz assim, novamente, versículo 17: Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não de coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto, pelo que bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nulo impediu.
Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura, não sois vós também diante do nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Na verdade, vós sois a nossa glória e gozo. Então, nós agradecemos ao Senhor por uma passagem como esta. E o ponto aqui é, neste momento em que nós estamos separados da igreja, daquelas pessoas que nós amamos, de maneira nenhuma menosprezar, desprezar o sentimento que nós temos pelos nossos familiares. Devo aqui ressaltar, inclusive, a grande saudade que tenho de minha mãe, de meus irmãos de sangue, dos primos, as pessoas que tenho o costume de ver tanto em Salvador quanto na cidade do interior do estado, mas aqui falando especificamente da saudade da igreja. No meio da saudade que o apóstolo demonstra ter pela igreja, ele diz: vós sois gozo, regozijo e coroa de glória. O versículo 20 diz: na verdade, vós sois a nossa glória e gozo. Na distância, na saudade, na vontade de ver os irmãos, na vontade de estar reunido com os irmãos da igreja lá na cidade de Tessalônica, Paulo deixa bem claro: vós sois nossa glória e gozo. Nestes momentos em que nós, em virtude de nossos entes queridos precisarem sair para trabalhar ou para comprar itens de primeira necessidade, nesses momentos em que nós precisamos sair para comprar itens de primeira necessidade ou para trabalhar, muitas vezes gastamos bastante tempo orando, pedindo ao Senhor que nos livre do vírus, que nos livre da violência, até em virtude das ruas estarem mais desertas. Mas uma coisa esse trecho nos lembra: que o outro é nossa glória e coroa. Que aquelas pessoas para quem nós pregamos o Evangelho e de alguma maneira o Senhor nos usando como instrumentos, aquelas pessoas se achegaram ao Senhor Jesus, foram rendidas pelo poder transformador, regenerador do Espírito Santo, cuja graça salvadora alcançou seus corações. Essas pessoas são nossa coroa, nossa glória, nosso regozijo. Nós não sabemos, irmãos, qual é o tamanho do impacto de nossas ações. Nós não sabemos qual é o tamanho do impacto de nossas pregações. Nós não sabemos qual é o tamanho do impacto do nosso testemunho. Já aconteceu comigo de pregar o Evangelho para uma pessoa e me esquecer totalmente dela, porque ela prometeu ir à igreja naquele mesmo dia. Foi uma pregação que eu fiz na casa dessa pessoa, no domingo à tarde. E aquela pessoa disse: olha, eu vou para a sua igreja hoje. E essa pessoa não foi. E eu esqueci daquele fato. 20 anos depois, mais ou menos, não vou precisar agora o tempo, mas em torno disso, essa pessoa me encontrou na rua, disse que trabalhava com missões e que naquele domingo não foi para a minha igreja, mas ali mesmo em sua casa, tocado pelo Senhor através da mensagem ouvida, não através de mim, mas da mensagem ouvida. Essa pessoa se rendeu a Jesus
e começou a congregar em uma igreja perto de sua casa. E hoje trabalhava com missões. E é uma pessoa que trabalha ganhando almas. Amados, nós não sabemos. Eu não gosto de falar aqui de experiências próprias, é a palavra do Senhor que deve falar. Aqui é um exemplo apenas no que se refere à necessidade de nós nos lembrarmos que as pessoas para quem nós pregamos o Evangelho são nossa glória e gozo. Que nós nos lembremos disso. Coroa de glória, como diz aqui. Coroa de regozijo. Nos lembremos disso, porque isso é uma maravilha aos nossos olhos, porque o Senhor tem feito isso de maneira maravilhosa através de nós. Nós podemos fazer isso. Nós podemos nos lembrar de orar pelo restante da igreja. Nós podemos lembrar de orar pela nação, por exemplo. E nós podemos usar o tempo que nós estamos vivendo para alcançar outras pessoas, quer estejam próximas, quer estejam distantes. O Senhor, Ele quer nos usar como esses instrumentos. Próximo trecho a nos lembrar, a nos ensinar como viver em época de isolamento social. Filipenses capítulo 1, versículos do 3 ao 11. Então, Filipenses capítulo 1, do 3 ao 11, diz assim: Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria a oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que tenho de vós todos, em entranhável afeição de Jesus Cristo. E peço isto, que o vosso amor aumente mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Aqui, Paulo experimenta uma distância muito grande dos irmãos lá, agora ele escrevendo para a igreja que estava na cidade de Filipos. Então ele, com saudade dos irmãos filipenses, ele escreve isso e ele fala das grandes saudades que ele tinha de todos. Ele estava distante, ele estava privado da companhia daquelas pessoas. E o que é que ele faz? Ele transforma esta saudade em desejo, em oração, para que o amor de cada um deles aumente mais e mais em ciência e em conhecimento. Será que temos gastado tempo dentro deste momento de isolamento social que nós estamos vivendo para crescer em ciência e em conhecimento das coisas do Senhor? Será que temos gastado tempo para pesquisar na internet, para pesquisar nos livros que nós temos, para perguntar para a liderança da igreja como aprender mais da Bíblia? Como estudar a Bíblia sozinho ou dentro de um contexto digital? Esse é o desejo de Paulo aqui para os seus leitores. Havia um distanciamento, mas havia um desejo de ver o crescimento do outro. Havia um desejo de ver o crescimento de cada um deles.
Versículos 10 e 11, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo. Aqui o apóstolo está falando que a experimentação de aprovar coisas excelentes e ser sincero e sem escândalo está atrelado ao crescimento em ciência, ou seja, em aprendizado de coisas profundas da Bíblia e em conhecimento. Muitas vezes nós achamos que o crescimento espiritual ele vem somente através de ficar o tempo todo ali com o joelho no chão, em oração, em uma leitura apenas devocional da Bíblia. Isso tudo é muito maravilhoso e deve continuar acontecendo, mas aqui nós vimos o apóstolo dizendo, olha, é necessário também o crescimento em ciência e em conhecimento em todas as coisas espirituais. Cada um dentro dos limites e dentro do chamado que o Senhor deu. Porque ninguém fique sabendo ou ninguém busca um conhecimento a mais do que o Senhor dá. Mas o Senhor nos chama para termos esta vida cheios de frutos de justiça que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Diz aqui o versículo 11. O Senhor faz isso conosco. Mas no momento de saudade, o apóstolo chama os seus leitores a ter uma vida de dedicação ao estudo profundo das coisas espirituais. Isso dentro de um contexto de isolamento, em que ambos não se viam. O próximo trecho é Filipenses capítulo 2, versículos do 5 ao 11. Esse trecho ele foi deixado por último de propósito. A intenção é mostrar por último o exemplo perfeito do que fazer quando não se está perto dos que amam. O que fazer quando não se está perto dos irmãos, né? Então, Filipenses capítulo 2, versículos do 5 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor em Filipenses capítulo 2, do 5 ao 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O que é que nós devemos fazer, amados irmãos? Seguir o exemplo de Cristo. O Senhor estava na sua glória, mas ele ainda não tinha essa comunhão conosco. Vale ressaltar, e é necessário que fique bem claro, que o Senhor não estava menos contente consigo mesmo em virtude de ainda não ter vindo aqui para nos salvar. O Senhor não é menos Deus se não for adorado. O Senhor não tem falta de coisa alguma se não for adorado pelos homens. O Senhor é soberano e Ele é transcendente. Ou seja, as coisas aqui não o atingem de tal maneira que Ele seja diminuído, seja lá em qual característica for, porque Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é todo satisfeito em si mesmo. Ele é perfeito, ele é santo, santo, santo. O que move o Senhor a vir à terra para salvar, na pessoa do seu Filho Jesus, salvar aquilo que se havia perdido, não é porque sem esses que se haviam perdido, o Senhor de alguma maneira deixa de ser Deus ou perde alguma característica de sua divindade. Não. Ele permanece imutável. O seu caráter permanece imutável, porque é o mesmo Senhor de ontem, hoje e eternamente.
O que o move em direção a nós é o amor, a misericórdia. Mas de maneira nenhuma há uma diminuição de caráter, poder, divindade ou qualquer atributo de divindade. O fato de ele não ter vindo até aquele momento. O Senhor é Deus. Então, quando Deus ele se diminui, o texto diz que, versículo 6, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Não foi por uma necessidade de preencher alguma coisa que lhe faltasse. Não. Foi por uma característica que ele, inclusive, comunga conosco, que ele faz com que nós experimentemos um pouco do que ele é, amor. Foi por amor que ele veio, que ele aniquila-se a si mesmo, ele toma a forma de servo, ele faz a si mesmo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, ele é fiel até a morte, e morte de cruz. O que fazer quando nós estamos distante daqueles a quem nós amamos? Seguir o exemplo de Jesus. Se colocar como instrumento em favor do outro. Se colocar como instrumento em favor da necessidade do outro. Pode ser uma necessidade financeira, pode ser uma necessidade de alimento, pode ser uma necessidade de um ombro amigo, pode ser a necessidade de uma palavra bíblica de consolo, de incentivo, de regozijo. É óbvio que nós não vamos fazer aqui o que Jesus fez de maneira literal, ou seja, morrer em lugar do outro. Mas nós podemos matar o nosso próprio eu em favor do outro, em favor de ser instrumento no lugar do outro, para ajudar o outro. Nós podemos nos colocar como instrumento de Deus, nas mãos de Deus, para tratar a vida do outro. O que fazer quando nós estamos em isolamento social? Ser instrumento na vida do outro. Nós temos as redes sociais para fazer isso. Nós temos os telefones para fazer isso. Em alguns casos, nós temos a nossa própria casa para fazer isso. Porque às vezes o outro está em outro bairro ou em uma outra rua. Mas às vezes os membros da igreja com os quais nós congregamos estão próximos de nós, muitas vezes na mesma casa. Tenho visto notícias aí de que no mundo todo tem aumentado o pedido de divórcio. Eu tenho visto notícias de que dentro de um lar, irmãos têm ficado de mal com outros irmãos e os pais sem poder saber como resolver o conflito, porque está todo mundo passando tanto tempo dentro de casa que os conflitos têm acontecido. Nós, como igreja, nós somos chamados para fazer o caminho inverso. Solidificar o casamento, aproveitar para solidificar ainda mais o casamento, para solidificar ainda mais os relacionamentos entre pais e filhos, os relacionamentos entre os irmãos. Nós somos chamados e temos todas as armas, todos os instrumentos, nós temos, o Senhor nos deu todas as coisas concernentes a que nós tenhamos uma vida espiritual de tal maneira que o nome dele seja glorificado. O Senhor, achado na forma de homem, ele humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele estava lá no céu e nós estávamos aqui. Ainda não havia esta comunhão chamada igreja, mas por amor ele queria que essa comunhão existisse. Havia esse isolamento, digamos assim, e realmente o pecado nos isolava.
O pecado nos deixava distantes. E o Senhor, ele não deixou que nós estivéssemos perdidos por amor. Mas nós éramos extremamente desagradáveis. Nós éramos extremamente desagradáveis ao Senhor. Então, como resolver isso? Efésios, capítulo 1, versículo 3, diz assim. Efésios 1, 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Então, o Senhor, ele, por amor, nos fez santos, irrepreensíveis e agradáveis. Nós o desagradávamos demais. O desagrado era muito grande. Pecadores 100% repreensíveis e desagradáveis. O Senhor se move em nossa direção. Nós não queríamos. Nós não damos um passo em direção a Deus. Foi o Senhor que deu um passo em direção a nós. Foi Ele que nos chamou, foi Ele que nos comprou, nos fez santos, irrepreensíveis e agradáveis, mesmo quando nós não queríamos nenhuma dessas três características, porque nós achávamos melhor viver segundo nossas próprias vontades. É isso que diz aqui o capítulo 2 de Efésios. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Isso é o que nós éramos. É o que nós éramos. Mas pela sua graça, pela sua misericórdia, o Senhor Jesus Cristo se fez igual a nós. Porque este pecado, esta imundícia toda nos isolava dele. Ele tomou o primeiro passo. Ele tomou a iniciativa. Ele veio ao nosso encontro e nos salvou. E nos redimiu. Então, se você acha, você que está vendo esse vídeo, você acha que viver a sua própria vida segundo a sua própria vontade vai fazer com que de uma maneira ou de outra, lá no fim dos tempos, o Senhor Jesus passe a mão pela sua cabeça, mesmo você vivendo como você acha que deve viver, não se engane. Jesus não teria descido até aqui, se esvaziado de sua própria glória, se colocado semelhante a mim e a você, vivendo todas as tentações que nós vivemos, a única diferença é que ele não pecou. Se fosse possível nós sermos salvos pela nossa própria força de vontade, pelos nossos próprios méritos, pelas nossas próprias obras. Não é possível. Em momento de isolamento, em que ele estava distante de nós, ou nós distantes dele, em virtude do pecado que nós cometemos, em virtude de nossa própria tão grande culpa, ele se moveu em nossa direção. Ele promoveu essa comunhão perfeita e maravilhosa. Ele se moveu para nos salvar. O Senhor, ele nos dá esse exemplo maravilhoso de vir até nós. Enquanto nós, como igreja, não gravarmos de maneira permanente em nossos corações o quanto nossos pecados ferem a santidade de Deus, o quanto nossos pecados nos distanciavam do Senhor, nos isolava do Senhor, nós não vamos compreender o quanto nós precisamos ser gratos pela salvação que recebemos.
E o descrente, enquanto ele não perceber o tamanho do passo que Jesus Cristo deu em direção a ele, mesmo ele não merecendo por causa da infinita ofensa do seu pecado, ele não vai se sentir em dívida com Deus. Vai sempre achar que pode ser um bom cidadão, um bom pai, um bom filho, um bom amigo, e acha que no dia do juízo vai jogar um papo no ouvido de Deus, Deus vai passar a mão pela cabeça dele e vai deixar ele entrar no céu. Não é assim que funciona. Tanto no que se refere ao crescimento espiritual do salvo, quanto no que se refere à salvação daquele que ainda não tem Cristo Jesus, a necessidade urgente é de glorificar ao Senhor por causa desse movimento maravilhoso que ele fez em nossa direção aqui. Em Filipenses, capítulo 2, versículos de 5 a 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Reconhecer a gravidade disso tudo aqui e o quanto o Senhor deixou para trás, saindo da sua glória, do seu trono de glória, para se vestir desta carne que nós vestimos, para viver entre os podres como nós somos, porque não somos diferentes de maneira nenhuma daqueles com quem Jesus conviveu quase 2000 anos atrás. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Enquanto nós não reconhecermos tudo isso, nós vamos conseguir entender o tamanho desta maravilha, deste movimento do Senhor em nossa direção. Em momentos de isolamento social, em momentos em que nós devemos lutar pelas nossas famílias, em momento em que nós devemos lutar pela igreja, é necessário nos lembrarmos de que foi o Senhor que caminhou em nossa direção, que fez um movimento em nossa direção. Foi o Senhor que nos salvou. Nós não queríamos, mas a sua graça nos chamou de tal maneira que nós não podemos resistir. E hoje somos chamados filhos de Deus. Em momentos de isolamento social, é necessário nos lembrarmos que ainda assim devemos ser ousados e intrépidos na pregação do Evangelho. Ainda assim precisamos ser uma igreja que ora. Precisamos louvar e exaltar o nome do Senhor, orar de tal maneira que as outras pessoas percebam que a nossa fé é inabalável. É necessário nos regozijarmos com o crescimento espiritual dos irmãos. É necessário desejarmos, mesmo no meio da saudade, o crescimento dos irmãos. E, acima de tudo, é necessário seguirmos o exemplo de Cristo, de darmos um passo em direção ao outro, quer seja nos familiares dentro de casa, quer seja os descrentes, quer seja em direção à igreja, mas sempre lembrando deste exemplo que Jesus nos dá, que humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Que nós possamos seguir essas diretrizes. Se nós verdadeiramente formos seguidores de Jesus no que se refere a todos os detalhes, se nós apenas tivéssemos de toda a Bíblia, se nós apenas tivéssemos Filipenses capítulo 2, versículos de 5 a 11, já seria material suficiente para termos esse crescimento espiritual por toda a nossa vida até a vinda de Cristo Jesus. Se nós tivéssemos só essa porção da palavra de Deus, já seria suficiente para isso. Mas nós temos toda a palavra de Gênesis a Apocalipse, uma maravilha que muitas vezes nós temos negligenciado.
Muitos crentes têm negligenciado. E nós não somos chamados para sermos negligentes. Pelo contrário, ouvintes e cumpridores da palavra. Que o Senhor fortaleça a igreja. E você que está nos vendo neste vídeo, seja lá em qual circunstância for, não se esqueça. Se você ainda não é crente em Cristo Jesus, Jesus deu um passo em direção a você. Renda-se aos pés dele. Confesse que Jesus Cristo é o Senhor de todo o teu coração e você não será confundido. Que Deus continue abençoando a igreja, que Deus continue abençoando o seu povo, que Deus continue abençoando a você. Oremos. Querido Deus, glorioso Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, te agradecemos pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a viver segundo a tua palavra. Ó Deus, nós vimos aqui vários exemplos de como viver este tempo que nós estamos vivendo, este tempo de pandemia. Nos ajuda, Senhor Deus, a colocar isto em prática. Senhor, nós te pedimos pelos missionários, ó Pai, que estão em lugares distantes, que estão em circunstâncias difíceis. Nós oramos, Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor os abençoe e os fortaleça. Nós te pedimos, ó Pai, por cada médico, cada profissional na área de saúde que está aí na linha de frente, nessa luta, humanamente falando. E nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que nós como igreja possamos nos colocar cada vez mais nas trincheiras, na linha de frente, na luta que é a mais importante, na luta espiritual. Orando pelos governantes, orando pela igreja, por todas as pessoas. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos fortaleça e que ao sairmos deste período de isolamento social, estejamos mais fortes, estejamos mais consagrados, estejamos mais nos colocados, prostrados aos teus pés. Nós te pedimos, ó Pai, todas estas bênçãos. Senhor Deus, consola os que estão enlutados. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor console as famílias. De maneira nenhuma, Senhor Deus, queremos minimizar a dor de cada um. Pelo contrário, nós sabemos do amor que o Senhor tem por cada um. E nós queremos também amar como o Senhor ama. Te pedimos, ó Pai, também que o Senhor fortaleça, Senhor Deus, em nome de Jesus, aqueles que estão acamados, aqueles que estão, Senhor Deus, passando por esta ou quaisquer outras doenças, ó Pai. Nós te pedimos que o Senhor fortaleça, que o Senhor restabeleça, que o Senhor dê a cura e a restauração. Te pedimos, ó Deus, abençoa cada família, fortalece a tua igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.